Pois é, de acordo com dados do IBGE, 57,3 milhões de lares são chefiados por mulheres, quase 40% das casas. Nem por isso a vida delas é livre de preconceito, a começar pela forma de se referir a essas mulheres. Quem nunca ouviu alguém falar de mãe solteira? Hoje essa expressão é considerada inadequada. Mãe solo é o que melhor condiz com a realidade. Afinal, ser mãe não tem nada a ver com estado civil, não é mesmo? Queria que vocês comentassem isso. Carla, começa, Carla? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é importante a gente pensar isso. Quer dizer, mãe solo, né, tem sido uma condição da maioria das mulheres em países como o Brasil, desde a colonização, né? De maneira geral, quem cria o filho é a mãe. O pai, quando está presente, ou enfim, companheiro daquela mulher, acaba não participando por uma questão mesmo de separação de papéis sociais que essa sociedade patriarcal faz, né? Então, isso de ser mãe solo é quase que uma condição da mulher brasileira, só para pensar na mulher brasileira, né? Quer dizer, mãe solteira, então, nem se fala. Quer dizer, é uma condição do patriarcado, de pensar, então, que o filho de uma mãe solteira, ele também tem uma condição social que é a de ser o bastardo, enfim, toda aquela coisa que veio, né, dentro da nossa história, da história do Brasil, enfim, colocando as pessoas, cada uma no seu lugar de condição social, de classe, de raça e etc. Mas é importante a gente lembrar que isso não é uma situação nova, e é o contrário. Quer dizer, a gente agora considera o lar monomarental, que é o nome certo para dar para isso, né? Porque quando a gente falava antes monoparental, significava que tinha apenas genitor, ou enfim, responsável por aquela criança, né? Mas também usando uma expressão patriarcal. Monoparental não, é monomarental. E tem sido assim, né? Seja com com um homem, ou enfim, né? Que o pai da criança junto ou não, né? De maneira geral, quem cria a criança, né, é a mulher. Então, não tem uma situação nova na monomarentalidade brasileira, né? A gente tem tem que ter isso muito claro, né? Que a falta do pai, quer dizer, o pai dominical é uma realidade da colônia. Pai dominical. Que é aquele que vai, enfim, trabalha a semana inteira fora e volta. Isso quando você tem, em tese, uma família nuclear, clássica, estrutural, heterossexual, enfim. Você tem um monte de condição aí que no cotidiano e no dia a dia das mulheres brasileiras é para uma ou duas, entendeu? Sim. Porque, de maneira geral, né, e só para a gente começar a discussão, você saber que está grávida, muitas vezes é bacana, mas em inúmeras vezes é um choque, porque você já sabe tudo que você vai enfrentar em termos de não ter política pública suficiente, se você quer ou não ter aquele filho, todo acompanhamento da gravidez, quem é que faz esse acompanhamento. Por isso que é super importante a gente discutir essa condição que é muito classe média, que é muito branca, de você fazer isso tudo sozinha, porque em milhares de culturas humanas, em outras classes sociais, o cuidado que as mulheres têm umas com as outras acontece por solidariedade de classe, por solidariedade de lugar, né? É importante que a gente também não se esqueça desse cotidiano das mulheres reais, que é uma ajuda a outra na falta daquilo que são as políticas públicas, né? De creche, etc. A experiência do Luciene deu origem ao livro que ela escreveu, contando um pouco da história da Marcela e do abandono paterno. Sim, agora ressaltar bem que todo este livro aqui, todo este conteúdo, ele iniciou com a minha experiência, né, empírico mesmo, quando eu vi que, novamente, porque eu vinha de um divórcio. Então, aqui, por exemplo, tem o filho que é abandonado, ou seja, até que o divórcio nos separe com a sua mãe. Esse é o subtítulo, que é muito comum. E tem a minha experiência, que foi ainda da gravidez. E tem
A da minha amiga, que o pai adotou o filho da atual mulher, teve outro e abandonou o que tinha antes. Então, são várias experiências que eu fui colocando aqui. Mas isso foi surgindo no decorrer da escrita, que eu fui me lembrando, falei, nossa, quando eu vi, eu falei, gente, isso aqui é uma cultura louca que a gente vive e a gente não se dá conta. E está presente em praticamente todas as casas brasileiras. Ou você foi abandonado, ou você abandonou, ou você é ausente, como tem aqui também o ausente que estáis em casa, o pai ausente que estáis em casa, é aquele também, porque essa ausência paterna, quando a pessoa sentida pelo filho, não é só uma condição geográfica. Aqui o meu texto, quase em vários pedaços, trechos do livro, está assim, que a minha filha, ela viu o pai até os 16 anos 3 vezes. E ele morava a menos que 10 quilômetros da minha casa. Então, a distância cultural imposta aí nessa questão da ausência paterna não é geográfica. Não é só geográfica. Antigamente, o homem ainda fugia. Ah, vou fugir de estado para não assumir. Hoje não precisa, hoje é vizinho. E é tão natural que é vizinho do filho, mas não adota, não abraça, não assume esse filho. Olha, Luciane, só uma questãozinha. A lei fala de reparação financeira, mas tem a questão afetiva que ninguém é obrigado, né? De certa maneira. Então, e por conta disso, e por conta desta frase maledita, eu falo aqui num texto que eu tenho, que parece que quando uma causa é decidida, parece que todas as outras já estão pré-decididas a partir daquela sentença. Isso aconteceu muito depois disso, depois do caso Sandra, que ficou para o mundo todo, quem quiser saber, que foi dito, ninguém é obrigado a amar. Eu ouvi essa frase de perto, quando eu fui procurar, quando eu falei assim, como que funciona, como que pode... Cadê o direito, desde a moradia, onde que a criança, como que funciona a questão propriedade, moradia da criança, não faz parte do adulto responsável por ela? E eu gostaria de saber se ela tem o direito de conviver desde a questão física, prédio, casa, residência, a convivência afetiva com o seu genitor. Como que a gente busca isso? Quando eu comecei a escrever, foi procurando respostas. E aí eu me dei conta que tinha muita gente procurando resposta, até resposta contrária. Também, eu quero ser o pai e não me permite. Também é um caso sério a se falar na questão do filho. Mas aí veio outro caso também. Veio o caso da... como que ela chama? Que ela recebeu uma indenização de amar é facultativo, mas cuidar, zelar, é obrigação de todos. Está aqui. Nasci. Não pode ser por opção. Eu não posso optar, eu vou zelar de você ou não. E como eu disse aqui, que quem ama, cuida, quem cuida, fatalmente vai amar. Sim. Então, quando a gente deixa a vontade sem cuidar, aí não vai mesmo. Aí fica mais difícil.